Não permita que essa doutrina da soberania de Deus se torne uma desculpa, pois ela não é. Você é responsável pelos seus atos. E se você aqui nessa vida deixar de crer em Jesus Cristo, obedecer a Deus no seu chamado do Evangelho e se render a Jesus de Nazaré, você será com justiça condenado ao inferno pela sua própria responsabilidade. Ninguém que está lá no inferno hoje pode alçar a voz e clamar aos céus e dizer: eu estou aqui por culpa de Deus. Todos que estão lá sabem que estão lá pela sua própria responsabilidade. Não deixe essa doutrina ser um empecilho para você hoje, aqui e agora dizer: Deus, eu vou mudar a minha vida, eu vou ouvir o chamado do Evangelho, eu vou parar essa minha vida errada, essa minha vida hipócrita, oculta, e eu vou me tornar um seguidor de Cristo, vou assumir o cristianismo, como ele é ensinado na Bíblia de todo o coração. Paulo declara esse direito de Deus de tratar a humanidade caída do jeito que Ele quer. Verso 21, desculpem, voltando lá para Romanos 9, Paulo diz: não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. A chave para nós entendermos essa declaração aqui, e para não pensarmos que Deus é arbitrário, é a expressão do mesmo barro. O barro a que Paulo se refere aqui é a massa da humanidade caída. Paulo está falando dos homens no seu estado de queda e de perdição. Isso ele estabeleceu no começo da carta aos Romanos, capítulos 1, 2 e 3. Capítulo 1, Paulo fala da perdição dos gentios. Capítulo 2, ele falou da perdição dos próprios judeus. E no capítulo 3, ele falou da perdição de todos, encerrando inclusive com aquele versículo que é um dos mais conhecidos da Bíblia: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, essa analogia do oleiro pegando barro e dando ao barro a forma que ele quer, Deus sendo o oleiro e o barro sendo a humanidade, só faz sentido à luz da doutrina da queda. O barro aqui é a humanidade caída, é a humanidade perdida. E Deus então faz o que Ele quer a partir disso. Portanto, Ele não é injusto se Ele tivesse feito vasos para destruição, porque a massa está perdida, a massa está falida, é uma massa podre da humanidade. Deus não tinha obrigação de fazer nada salvífico com relação a ela. A grande misericórdia é que Ele dessa massa podre faz um lindo vaso de cristal para um uso honroso e especial. É isso que é o ponto do Evangelho e da graça de Deus na soberania salvadora de Deus. Paulo então declara aqui que Deus tem o direito de, do mesmo barro que é a humanidade caída, a massa falida e podre da humanidade, fazer vasos para honra, que seriam aqueles que Deus escolheu de entre a humanidade para serem salvos e desta forma comparados a um vaso com fim honroso, e fez vasos para desonra, que são aqueles que estão perdidos e que caminham para a condenação pelos seus próprios erros. Deus tem o direito então de fazer o que Ele quiser a partir dessa situação. O problema é que o questionador aqui, ele estava assumindo que Deus tinha que salvar todo mundo e que a humanidade toda tem o direito de ser salva, mas não é essa a visão bíblica. A visão bíblica é que nós somos pecadores, indignos, nós não temos merecimento algum a não ser a condenação pelos nossos pecados, e que a grande misericórdia é que Deus teve compaixão de nós e salvou aquele que Ele quis, quando Ele não precisava ter feito disso. Mas Paulo não para aqui. Ele mostra que Deus exerce esse seu direito de Criador e de Senhor de maneira justa e correta, em harmonia com o seu caráter justo e bom. O segundo ponto, que está do verso 22 até o verso 23, o segundo ponto da resposta de Paulo, vai na seguinte linha: Deus faz tudo para a sua glória, e isso está absolutamente correto. Quando Ele preparou vasos de honra para a salvação, Ele fez isso para mostrar a sua misericórdia,
para buscar a sua glória, mostrar o quanto Ele é bom. E quando Ele suportou os vasos de ira preparados para a perdição, Ele estava querendo mostrar a sua ira e o seu poder e revelar a sua glória. Como buscar a sua própria glória é algo próprio de Deus, então não há nada errado nisso. Deus faz tudo para a sua própria glória. Ele é glorificado nos que se salvam e Ele é glorificado nos que se perdem. No final, a glória de Deus é o alvo principal de tudo que Ele faz. Por isso que Paulo pergunta aqui no início do verso 22, que diremos? Se Deus quis mostrar sua ira e seu poder nos vasos de ira, e se Ele quis mostrar sua misericórdia nos vasos de misericórdia? Será que alguém pode dizer alguma coisa porque Deus está buscando a sua glória? Gente, se eu estivesse buscando a minha glória, vocês tinham muita coisa que dizer, não é? Eu buscar a minha glória no meio de 6 bilhões de pessoas iguais a mim, são 6 bilhões da minha raça, né? Tem gente muito mais inteligente do que eu, tem gente muito mais bonita do que eu, tem gente muito mais charmosa do que eu, um pouco mais difícil, mas vai ter, tem gente que fala melhor do que eu, tem gente que sabe mais do que eu. Então eu buscar a minha glória é um absurdo, né? É cegueira, é miopia, não é? Você não perceber que sempre vai ter alguém melhor do que você, ou ao seu lado ou acima de você. Mas com Deus é diferente, porque Deus não tem igual, não tem ninguém acima dele, na verdade não tem ninguém nem ao lado dele. Então quando Deus busca a sua própria glória, quando Ele busca se apresentar e mostrar o quão Ele é belo, quão Ele é bonito, quão Ele é poderoso, quão Ele é sábio, quão Ele é maravilhoso, quão Ele é santo, Ele está fazendo aquilo que está em harmonia com a sua natureza. Só há um como Ele, não há ninguém semelhante a Ele. Por isso Deus tudo faz para a sua glória, e ao fazer isso Ele está certo, é legítimo, é verdadeiro, é válido, é justo, está em harmonia com o caráter de Deus. Portanto, quando Deus suporta os vasos de ira para mostrar neles a sua glória, está correto. E quando Ele exerce misericórdia nos vasos de honra preparados para a salvação, está também correto, porque Ele quer fazer isso para mostrar a sua glória. Ou colocando de outras palavras, o plano da redenção da humanidade termina com a glória de Deus sendo revelada. De que maneira? Mostrando a sua misericórdia e a sua graça e a sua bondade naqueles que Ele salvou de entre a humanidade perdida, e mostrando a sua justiça, sua santidade, sua ira e o seu poder naqueles que se perderão eternamente. Nos dois casos é a glória de Deus que está sendo revelada, e Paulo diz, essa é razão suficiente para Deus fazer o que Ele faz. Vamos ver o argumento agora em mais detalhes, não é? No verso 22 e 20, no verso 21 e no verso 22, quando ele diz no verso 21, perdão, é verso 22 e 23 mesmo, quando ele diz no verso 22, que diremos, pois, se Deus quis mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportando com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, você percebe aqui que em nenhum lugar Paulo está dizendo que foi Deus quem preparou esses vasos para a perdição. Na verdade, Deus suportou esses vasos de ira preparados para a perdição. De que maneira esses vasos foram preparados para a perdição? Por uma vida de desobediência a Deus, por uma vida marcada por atitudes contrárias a Deus, desobedecendo a sua palavra, virando as costas para Deus, indiferente à lei de Deus, sem querer saber de Deus e querendo viver por si próprio. Desta forma, eles se prepararam para a perdição. Eles são chamados vasos de ira, porque a semelhança de um vaso, Deus vai derramando a sua ira sobre eles, até o dia em que chegou no topo. E Deus, diz aqui Paulo, suportou com muita longanimidade. Longanimidade é paciência. Deus, com muita paciência, suportou essas pessoas, suportou que elas vivessem
suas vidas aqui nesse mundo, bebendo a água de Deus, o ar de Deus, comendo a comida de Deus, se aproveitando do corpo que Deus deu, da inteligência e da capacidade que Deus deu, corrompendo tudo isso e usando tudo isso para as coisas erradas, e Deus suportou, permitiu que essas pessoas vivessem sem as destruir imediatamente como Ele poderia ter feito, porque o plano dele é mostrar a sua ira e o seu poder, não agora. É por isso que o ímpio faz o que faz e morre em paz, morre rico, bonito, sem problemas. Deus suporta com muita paciência esses que vão se perder. Por quê? Porque há um dia que Deus reservou, que é chamado o dia do juízo. Paulo já falou dele aqui no capítulo 2, o dia da ira de Deus. Quando Cristo voltar e toda a humanidade for trazida diante de Deus, Deus então agora, sem restrição, sem limites, vai derramar toda a sua ira sobre estas pessoas, vasos de ira preparados para a condenação. E Deus vai mostrar a sua ira, a reação de Deus, da santidade de Deus diante do pecado, e o seu poder em fazê-los sofrer eternamente pela desobediência e pela consequência dos seus pecados. Note que em nenhum momento Paulo diz que Deus preparou esses vasos, mas eles foram preparados pelas suas próprias atitudes. Isso eu estou dizendo por duas coisas. Primeiro, porque Paulo fala aqui que Deus suportou. Se ele suportou, é porque não foi ele que fez. E segundo, do verso 30 a 33, que nós veremos na próxima vez, Paulo vai dizer claramente que a responsabilidade de Israel ter se perdido é dos próprios judeus. Ele vai colocar culpa nos judeus por terem rejeitado o Messias. Eu vou falar mais sobre isso mais adiante. Quando ele fala no verso 23 dos vasos de misericórdia, ele diz que neles Deus mostra as riquezas da sua glória. E de fato, nos que são salvos e nos que serão salvos, Deus vai mostrar as riquezas da sua glória. Mas da mesma forma, essa riqueza da glória de Deus ainda não é vista aqui. Porque esses que são vasos de misericórdia e que foram escolhidos por Deus de entre os judeus e outros povos para serem o seu povo, à primeira vista eles parecem iguais aos outros. Porque eles sofrem, eles passam necessidade, eles perdem o emprego, eles sofrem com doença terminal, morrem de maneira excruciante, perdem parentes, passam por acidentes. Então não dá para ver a misericórdia e a graça de Deus na vida deles aqui. Por quê? Porque Deus está também reservando esse momento para o grande dia do juízo, quando Deus vai reconhecê-los publicamente e vai dizer para eles: vinde benditos de meu Pai, entrai de posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. E no novo céu e na nova terra, ressurretos com corpos perfeitos e incorruptíveis, estes que foram eleitos e escolhidos por Deus, entrarão na vida eterna e no gozo eterno do seu Senhor. E é assim que Deus então vai mostrar a sua misericórdia. Note que no verso 23 ele diz que Deus, final do verso 23, que estes Deus, para a sua glória, preparou de antemão. Os vasos de ira, Paulo não diz que foi Deus que preparou, mas quando chega nos vasos de misericórdia, ele diz: Deus preparou de antemão. E aquilo que eu falei, se você for para o céu, é pela graça de Deus. Se você for para o inferno, a culpa é sua. A culpa é sua. Bom, agora vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto começa com a palavra nós, no verso 24. O que Paulo vai fazer aqui do verso 24 até o verso 29? Acompanhe aqui o resumo que eu vou dar do raciocínio de Paulo. O que ele vai dizer é que a queixa de Deus é justa. Deus se queixa da incredulidade dos judeus, porque os judeus sempre foram rebeldes, eles sempre foram resistentes, eles sempre rejeitaram a Deus e a sua lei. Já vimos exemplos no Antigo Testamento disso. E assim eles mesmos se colocaram para fora do povo de Deus. A prova disso é que os profetas de Israel, ao mesmo tempo que eles se queixavam da incredulidade de Israel, eles diziam que Deus haveria de levantar um outro povo para tomar o lugar de Israel.
ia chamar um povo de entre os gentios, como prova de que a responsabilidade é de Israel por haver rejeitado o Messias, porque foi sempre assim que eles agiram com relação aos enviados de Deus. Vamos ver, final do verso 23, aliás, deixa eu ler o verso 23 todo, é bom sempre ter o contexto, não é? A fim de que desse também a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória ele preparou de antemão. E quem são esses vasos de misericórdia? Pastor Augusto, quem é o vaso de misericórdia? Quem são estes? A resposta está aqui no verso 24, os quais somos nós. Quem é o nós aqui? Paulo, que está escrevendo, e a sua audiência em Roma, a quem a carta é destinada, que são os cristãos de Roma, a igreja de Roma. Então Paulo considera como os vasos de misericórdia aqueles que creram em Jesus Cristo, antes dele vir no Antigo Testamento, pela fé no Messias que haveria de vir, e aqueles que o reconheceram como tal e creram nele, os que o viram e que também não viram. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo antes da sua vinda, crendo no Messias que havia de vir, sem saber o nome dele, e os que creem nele depois que ele veio, já sabemos o nome dele, estes são aqueles que Deus de antemão preparou para a glória, são chamados vasos de misericórdia, porque Deus lhes concedeu misericordiosamente a vida eterna mediante Jesus Cristo. Somos nós os que cremos em Jesus Cristo. E aí vem uma revelação surpreendente que Paulo faz aqui pela primeira vez na carta, que Deus chamou não só dentre os judeus, mas também de entre os gentios. Esse Israel espiritual, esse remanescente fiel, esses vasos de misericórdia preparados para mostrar a glória de Deus, eles foram escolhidos, preparados por Deus desde a eternidade, e eles foram chamados pela pregação do Evangelho. Então, se você me pergunta, pastor, como é que eu sei que eu faço parte desse grupo, desses vasos de misericórdia? A resposta é: você foi chamado. Você escutou o chamado do Evangelho, você ouviu Deus lhe chamando para crer no seu Filho, e você aceitou o chamado do Evangelho, e no seu coração você creu no que esse chamado oferecia, você recebeu Jesus, que é o objeto, é o centro desse chamado, como sendo seu Senhor e Salvador. É assim que Deus reúne o seu povo no tempo e no espaço. Na eternidade, Ele preparou esses vasos, Ele escolheu quem Ele quis. E no tempo e no espaço, através da pregação do Evangelho, Ele chama. E a boa notícia aqui é que Ele chamou não somente judeus, e de fato muitos judeus foram chamados. Paulo era judeu. Os 12 discípulos de Cristo eram judeus, viraram apóstolos. Os primeiros que compuseram a igreja cristã em Jerusalém, no dia de Pentecostes, mais de 120 irmãos, eram todos judeus. Deus os chamou. A boa notícia é que Ele chamou brasileiros também. E eu tenho que incluir holandeses, né? Porque minha esposa é holandesa também. Ele chamou pessoas fora da descendência de Abraão. Chamou quem não era judeu para fazer parte do seu povo, para compor a descendência espiritual de Abraão, o Israel espiritual. Aqui no verso 24, somos nós a quem Deus chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E em seguida Paulo demonstra isso biblicamente. Ele costuma sempre fazer isso, não é? O apóstolo Paulo, ele ensina alguma coisa e ele cita o Antigo Testamento como prova. Aqui ele faz 4 citações, 2 de Oséias e 2 de Isaías. Primeira de Oséias, no verso 25, assim como também diz no profeta Oséias, a citação é de Oséias 2:23, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. A quem Oséias estava se referindo? Aos gentios, que não eram povo de Deus. Deus não fez aliança com os babilônicos, egípcios, assírios, mesopotâmicos, não. Filisteus, amonitas, moabitas, não, Deus não fez acordo, não fez aliança com ele. Deus fez um acordo com a nação de Israel, mas já no Antigo Testamento o profeta Oséias diz que Deus haveria de chamar um outro povo.
Deus havia amado a nação de Israel, os filhos de Abraão, mas o profeta já dizia que Deus ia chamar de querida uma outra nação que não era a nação de Israel. Aí ele continua a segunda citação, no verso 26, agora de Oséias 1:10. No lugar em que se disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Essa citação vem do profeta Oséias, que está reclamando da incredulidade de Israel. E aí o profeta diz: olha, vocês, esse povo que vocês dizem, os gentios que vocês desprezam, vocês judeus desprezam, e que vocês dizem que eles não são meu povo, povo de Deus, ali mesmo eles serão chamados filhos do Deus vivo. Essa era uma designação somente para os filhos de Abraão, filhos do Deus vivo. Mas agora Deus chama um outro povo que antes não era povo e diz: vocês também são filhos do Deus vivo. Terceira citação agora é de Isaías no verso 27. Relativamente a Israel, dele clama Isaías. E Paulo cita aqui Isaías 10, de 22 a 23. A citação é essa: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Ainda que os judeus sejam tão numerosos como os grãos de areia na praia, ainda assim somente um remanescente, uma porção deles e que será salvo. Aqueles que Deus escolheu, os 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, quando a nação inteira estava adorando ídolos. E Paulo considera que entre esses remanescentes estão os gentios. Os gentios fazem parte do remanescente fiel do povo de Deus. E no verso 28, Paulo ainda está citando Isaías. Ele diz: porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, essa que ele disse, de que ele vai salvar o remanescente. Ele cumprirá cabalmente e em breve. Ou seja, Deus está agindo de forma cabal e rápida, chamando de entre os gentios aqueles que vão compor juntamente com os judeus crentes o povo de Deus, o Israel espiritual, o remanescente fiel, os vasos de misericórdia que Deus de antemão preparou e que chamou através da pregação do Evangelho. A última citação é de Isaías, verso 29, como Isaías já disse. E aí vem a citação: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Olha o que o profeta diz: essa nação está igual a Sodoma e Gomorra, que eram símbolos da antiguidade da depravação total, corrupção completa. Sodoma e Gomorra. Isaías diz que Israel era como Sodoma e Gomorra. Se Deus não tivesse escolhido de entre os judeus, o que Isaías chama aqui uma descendência espiritual, remanescente fiel, o verdadeiro Israel, a nação já tinha se tornado igual a Sodoma e Gomorra. Só não era porque lá no meio tinha essa descendência, tinha esse remanescente, esse pouco, não é? Esse grupo que Deus havia escolhido, elegido, chamado e preservado para a sua glória. Ou seja, qual é o ponto de Paulo aqui? A pergunta é: por que Deus está se queixando? A resposta é: Deus está se queixando porque o povo dele, que ele escolheu, os filhos de Abraão, sempre foram desobedientes. E se eu não tivesse escolhido do meio deles aqueles que eu quis, eles teriam tido o mesmo destino de Sodoma e Gomorra, não tinha diferença nenhuma. Só que eu não somente escolhi filhos de Abraão para serem salvos, eu também chamei gentios, pessoas de entre as nações para comporem o meu povo, de forma que no último dia nós veremos uma grande multidão de todas as tribos, línguas e nações de pé diante do Cordeiro, dizendo: grande é o Cordeiro que foi morto. Naquele grande dia, o povo de Deus se mostrará como sendo um povo chamado de entre todas as nações. O ponto então de Paulo aqui respondendo é que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. O fato de que Deus é soberano e que Ele faz o que Ele quer não anula a sua responsabilidade pela escolha que você faz, pelas decisões que você toma, pelos erros que você comete. Essa é a resposta final do apóstolo Paulo à indagação se Deus pode se queixar da raça humana. Eu quero fazer algumas aplicações práticas para encerrar, queridos. Primeiro,
Talvez você, às vezes, seja tentado a questionar a justiça de Deus ou o direito que Deus tem de exercer a sua soberania. Eu entendo isso perfeitamente. Eu, quando me converti aos 22 anos, eu tinha uma baita dificuldade com essa doutrina da soberania de Deus. E durante os 2 primeiros anos da minha conversão, eu lutei muito contra isso. Cheguei até de chamar de doutrina do diabo, esse tipo de coisa. Ainda bem que não era blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas talvez você se sinta assim, tentado às vezes a questionar o direito que Deus tem de Ele fazer o que Ele quiser como Criador. O que Deus está proibindo aqui, e eu quero que você ouça nessa noite, não é que você faça perguntas. Fazer perguntas é bom, é saudável e é necessário, mas o que Deus não admite é que você seja presunçoso, você seja arrogante, e que você se coloque numa posição como se você soubesse todas as coisas. Você não sabe nada, eu não sei nada, nós não somos nada diante da imensidão de Deus. Quem somos nós para questionar os caminhos de Deus? O máximo que você pode dizer é o seguinte: eu não entendo. Você não pode dizer que não está na Bíblia, porque está muito claro, não está? De que está na Bíblia, de que Deus é soberano e que Ele salva quem Ele quer soberanamente. Você não pode negar isso. O que você pode dizer é que você tem dificuldades em aceitar, você tem dificuldades em compreender, mas você não pode negar que a Bíblia ensine e afirma com toda a clareza a soberania de Deus na salvação dos homens. Isso você não pode negar. Segunda aplicação, para você que talvez tenha perguntas sinceras para fazer a Deus. Deus, por que o mal no mundo? Então, se o Senhor sabia de tudo, por que o Senhor criou? Por que tanto sofrimento no mundo, sendo o Senhor o que o Senhor é? Não faz mal você ter esses questionamentos, não faz mal. Deus respondeu muitos dos questionamentos de Jó, não todos, mas alguns. Jesus Cristo, durante os 3 anos que teve com os discípulos, ficava respondendo perguntas que parecem para nós, assim, até pueris, mas Ele teve paciência em responder. Deus não tem dificuldade em ouvir os seus questionamentos e perguntas, se sinceras e de alguém que de fato quer aprender. O que Ele não tolera é a presunção e a arrogância. Então pergunte, faça questionamentos, estude, procure conhecer mais. Tem nada errado com isso, e não é isso que esse texto pretende fazer, inibir que você faça perguntas a respeito dessas coisas. Talvez você tenha, em terceiro lugar, talvez você está tendo dificuldade em entender logicamente como é que Deus é soberano e o homem é responsável, porque as duas coisas parecem se excluir. Se Deus é soberano, então tudo que o homem faz porque Deus determinou. Então como é que eu posso culpar o homem por alguma coisa que Deus determinou que ele fizesse? Ou então, se o homem é responsável pelos seus atos, significa que Deus não determinou nada do que ele faz, porque de que outra maneira ele poderia ser responsabilizado? Eu sei que isso dá um nó na cabeça. Algum tempo atrás eu conversei com uma querida irmã que nunca tinha compreendido essas doutrinas, nunca tinha atentado para essas doutrinas, e quando ela começou a estudar sobre a soberania de Deus e tudo mais, deu um nó. E ela disse: pastor, eu estou há 3 meses sem conseguir orar. Não é porque eu fico pensando, o que adianta orar se Deus já soberanamente determinou todas as coisas? Então durante 3 meses deu um nó, travou, né? Então para destravar deu trabalho, né? E aí eu sei que a gente trava em outras partes também, né? Então se Deus é soberano, então para que orar? Ou então para que evangelizar? Ou por que me esforçar ou fazer alguma coisa? Já está tudo determinado. Eu sei que às vezes você tem dificuldade com isso quando você tenta harmonizar logicamente as duas coisas. Eu vou dizer aqui então algo para você: não tem como você harmonizar logicamente essas duas coisas. A Bíblia ensina essas duas verdades com a mesma intensidade e clareza, às vezes no mesmo versículo. A soberania de Deus e a responsabilidade humana, as duas coisas são ensinadas lado a lado na Bíblia. Você vê o apóstolo Paulo aqui, ele não tentou dar uma solução para esse problema, ele simplesmente afirmou a soberania de Deus e afirmou a culpa de Israel, lado a lado, sem tentar explicar o aparente paradoxo. Eu digo aparente paradoxo porque não é um paradoxo. Paradoxo são duas verdades contrárias.
O que isso é um antinômio, é o nome que a gente dá para duas verdades que parecem se contradizer e para as quais nós não encontramos uma resposta lógica. E eu tenho uma má notícia para você: o cristianismo está cheio de antinômios, a começar da doutrina da Trindade. 1 mais 1 mais 1 igual a 1. É um antinômio, mas é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina, por um lado, que só há um Deus, não há três deuses. Não há um Deus de três cabeças ou três manifestações do mesmo Deus, é um Deus só. Ao mesmo tempo tem uma pessoa chamada o Pai, que a Bíblia chama de Deus, tem outra pessoa chamada o Filho, que a Bíblia chama de Deus, e tem outro ser chamado Espírito Santo, que a Bíblia chama de Deus, e ela diz que só tem um. Como? Não sei. E você também não sabe. Mas a Bíblia afirma isso. Ou, por exemplo, a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia trata Jesus Cristo como se fosse Deus, atribui a Ele todas as características de Deus, os seus discípulos o adoram, Ele tem todo o poder no céu e na terra, Ele é verdadeiro Deus. Mas a mesma Bíblia também diz que Ele teve fome, que Ele chorou e que Ele morreu numa cruz. Como é que pode isso? Deus morrer numa cruz, Deus sentir fome. As duas naturezas de Cristo, que não se misturam, não se confundem e são plenas. Tudo isso na mesma, não são duas pessoas. Cristo não era bipolar, não eram duas pessoas vivendo numa só, mas uma única pessoa com duas naturezas. Como isso? Antinômio. Não sei, e você também não sabe. Eu desconfio que ninguém sabe. Mas a verdade é que a Bíblia ensina essa verdade. Ela ensina essas duas coisas com a mesma intensidade. E é a mesma coisa quando a gente chega na questão da salvação, na soteriologia, que é a doutrina da salvação. Com a mesma intensidade que a Bíblia diz assim ao pecador: se arrependa e creia, mude os seus caminhos, receba Jesus como seu Salvador, para que você seja salvo, senão você vai condenado. Com a mesma intensidade a Bíblia diz: se Deus não lhe chamar, você não vem. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Com a mesma intensidade, no mesmo livro, às vezes no mesmo capítulo e às vezes no mesmo versículo. As duas coisas são ensinadas igualmente. Então, o que é que nós temos que fazer? Humildemente dizer diante de Deus: Deus, eu recebo. Tem aquela expressão que o pessoal diz lá fora, né? Eu recebo, tal. Então, a verdadeira, o uso dessa expressão é aqui, tá certo? Quando você vai receber essas verdades como sendo palavra de Deus, ainda que você não saiba como elas se relacionam logicamente aqui nesse mundo. Trindade, natureza de Cristo, salvação do homem. E você vai se humilhar diante de Deus e vai dizer: Deus, Tu és tão grande, porque se eu pudesse compreender estas coisas, eu acho que eu seria igual ao Senhor, não é? Mas o Senhor é desde a eternidade, isso é completamente outro. Nós não temos nem como começar a entender o Senhor e os seus caminhos, e aqui estou eu questionando a Tua justiça, querendo saber por que é que o Senhor faz assim. Nós devíamos ter, essas coisas deveriam nos humilhar diante de Deus e nos levar à adoração ao Deus supremo, majestoso e transcendente. Uma palavra também, finalmente, aqueles que estão aqui, que não se arrependeram ainda dos seus pecados e não creem em Jesus Cristo como o Messias, o Filho de Deus. Eu quero dizer nessa noite: não permita que essa doutrina da soberania de Deus se torne uma desculpa, pois ela não é. Você é responsável pelos seus atos. E se você aqui nessa vida deixar de crer em Jesus Cristo, obedecer a Deus no seu chamado do Evangelho e se render a Jesus de Nazaré, você será com justiça condenado ao inferno pela sua própria responsabilidade. Ninguém que está lá no inferno hoje pode alçar a voz e clamar aos céus e dizer: eu estou aqui por culpa de Deus. Todos que estão lá sabem que estão lá pela sua própria responsabilidade. Não deixe essa doutrina ser um empecilho para você hoje, aqui e agora dizer: Deus, eu vou mudar a minha vida, eu vou ouvir o chamado do Evangelho, eu vou parar essa minha vida errada, essa minha vida hipócrita, oculta, e eu vou me tornar um seguidor de Cristo, vou assumir o cristianismo como ele é ensinado na Bíblia de todo o coração.
Não deixe essa doutrina ser um empecilho, porque ela não é. Na verdade, ela é um incentivo, porque ela mostra que Deus, Ele é poderoso para dessa massa falida que nós somos, nos fazer vasos para a glória e vasos para a honra, e o que vem a Ele, Ele não vai lançar fora. Creia nisso nessa noite, receba Jesus, ouça o chamado do Evangelho e se torne um discípulo dele, de Cristo Jesus. Oremos. A predestinação é a crença de que Deus, em sua soberania e onisciência, escolhe, antes da fundação do mundo, aqueles que serão salvos. Efésios 1:4 nos ensina: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Essas verdades revelam um Deus que é ativo na história da salvação, e não apenas um espectador. No entanto, a ideia de predestinação pode ser desafiadora. Podemos nos perguntar: se Deus já escolhe quem será salvo, qual é a importância da evangelização? E o livre-arbítrio onde fica? São questões válidas e que merecem nossa atenção. É crucial entender que a predestinação não anula o nosso chamado ao arrependimento e à fé, mas, ao contrário, é um elemento que se entrelaça perfeitamente com o Evangelho da Graça. Devemos lembrar que a eleição de Deus é um ato de sua natureza soberana. Romanos 8:29 nos diz: porque aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem feitos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse quadro nos fornece uma rica tapeçaria que mostra a obra de Deus em todas as etapas da salvação. Predestinação, chamado justificação. Essa continuidade não deve nos levar a um lugar de apatia, mas, ao contrário, a um lugar de ativa gratidão e adoração. Além disso, precisamos ter cuidado para não interpretar a predestinação como um selo de exclusão. Romanos 10:13 afirma: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Evangelho é um convite aberto a todos, e somos chamados a proclamá-lo sem reservas. Nossa responsabilidade é compartilhar a boa nova de Jesus Cristo, sabendo que Deus pode usar esse testemunho para cumprir seus propósitos soberanos. Ninguém conhece o coração humano como Deus, e enquanto nós evangelizamos, podemos ser instrumentos nas mãos dele para alcançar aqueles que foram predestinados. Além disso, a predestinação nos oferece um profundo conforto e segurança no amor de Deus. Quando passamos por tribulações e desafios, podemos ter a certeza de que somos parte do plano eterno de Deus. À medida que enfrentamos dificuldades, é reconfortante saber que fomos escolhidos para ser seus filhos e que nossas vidas estão seguradas nele. Em 1 Pedro 1:3 encontramos esta esperança. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos gerou de novo para uma esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e que nunca se esgota,